Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Galera, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, tá faltando 54 inscritos pra gente bater nessa meta aí de 1.600. Quem puder dar aquela força, estiver gostando do canal, apesar que hoje tá sendo um sábado amargo, né, galera? Poderia ter sido bem melhor. O time não ajudou. Mais uma vez, tô com uma... eu esperei a rodada de hoje, os jogos de hoje terminarem, para colocar aí uma tabela mais atualizada, né? E aí, hoje nós tivemos Vitória 2, São Paulo 0, Vasco 1, Remo 1, Mirassol 1, Bahia 2, e agora Santos 1, Atlético Mineiro 0. Como é que pode, né? Eu tava assistindo o final desse jogo e ali dos 42, 41 minutos para frente, o Santos dominando tranquilo o jogo. Teve um lance só do Atlético Mineiro no finalzinho, mas não é aquela pressão que o Vasco leva, aquele sufoco. O time conseguiu levar 1-0 com extrema tranquilidade. E Inter 0, Grêmio 0. Então, assim, o Inter continuou atrás do Vasco, o Santos, mesmo vencendo, fica atrás. O Grêmio e o Vitória passaram o Vasco. O Vitória ganhou e o Grêmio empatou. Está na frente do Vasco pelo saldo de gols. Agora, galera, tem uma coisa aqui que me chamou muito a atenção e vai chamar de vocês. Ó, detalhe, o Botafogo joga amanhã, tem 2 jogos a menos que o Vasco. Se o Botafogo empatar, já passa o Vasco pelo número de vitórias. Tem 4 e o Vasco 3. E o Corinthians também, que joga contra o Palmeiras. O Corinthians só passa o Vasco vencendo o jogo. E mesmo assim, com uma vantagem, precisa descontar o saldo de gols. Ó. Que é -3, o Vasco tem -1. Quer dizer, se o Corinthians ganhar de 1-0 ou 2-1, não passa o Vasco na tabela. Mas olha aqui, galera. O Vasco já enfrentou os 4 times que estão no Z4. Chapecoense, Remo, Cruzeiro e Mirassol. E o Vasco não venceu nenhum deles. Empatamos com a Chapecoense em São Januário. Tudo bem que o Remo nós pegamos fora, o Cruzeiro nós pegamos fora e o Mirassol nós pegamos fora. E o Mirassol, galera, tem uma vitória no campeonato. Vocês lembram em cima de quem foi? O Vasco. O único time que o Mirassol venceu no campeonato foi o Vasco. Mas, falando um pouco do jogo de hoje, eu não... Assim, é duro a gente falar, mas o resultado foi justo. O Vasco perdeu gols. O Vasco não jogou bem. Teve chances claras de gols, com aquela bola na trave do Rojas no primeiro tempo, o próprio Rojas no segundo tempo, uma bola cara a cara naquela enfiada do Thiago Mendes. E aí a gente fala, se fosse outro, faria. Não, o Thiago Mendes, o Tietê perdeu um pior ainda, contra o Botafogo também, perdeu também gol. Então, e o Vasco continua entregando gols no final, por falta de tranquilidade. Hoje, o Renato, no meu ponto de vista, mexeu mal. Precisa ser humilde, precisa aceitar o momento do Vasco. Tá 1-0, 40 minutos, para que colocar o Marino? Deixava lá o Andrés com o Brenner na frente, ainda colocava ali o Hugo Moura, ou colocaria o Lucas Freitas, ou colocaria o Cuesta. Um time que toma tantos gols, por que não colocar mais um zagueiro para estar ali defendendo? E estar naquela meiuca ali, da onde foi feito o cruzamento. Então o Renato também hoje não foi bem. Além de algumas atuações individuais muito ruins, Saldívia jogou muito mal, Tietê hoje perdido em campo, o que foi o David. O David não pode, com todo respeito ao Renato, que foi um excelente centroavante, ele não pode ter o Spinelli, que fez 29 gols ano passado em tantos jogos,
ser a terceira opção, entrar primeiro o David, depois o Brenner, que entrou morto dentro de campo, e depois o Spinelli, que foi o que mais correu. Então, assim, o meu ponto de vista, eu começaria já com o Spinelli nesse próximo jogo em São Januário, contra o Audax Italiano, já para testar ele para o próximo jogo contra o São Paulo, que vai ser um jogo difícil. São Paulo perdeu hoje, provavelmente vai vir mordido, querendo vencer o Vasco. E o Vasco passa por uma turbulência, né, galera? São 4 jogos sem vencer. E aí o Renato falou na entrevista de hoje que sobre o time com ele tá bem, tá com... Já que eu já não sei se já tá tão bem, porque são 7 jogos, né? 21 pontos disputados e o Vasco ganhou 12. Já está com 50% de aproveitamento, porque ele fala que os 12 primeiros jogos, 12 primeiros pontos, os 4 primeiros jogos, o Vasco só ganhou 1. Só que vamos lá, Renato, o Vasco nos 3 últimos jogos fez 2 pontos. Então de 9 ganhou 2. Se não vencer o São Paulo, vamos supor que empate com o São Paulo, serão 3 pontos em 12. Um péssimo aproveitamento também seriam nos últimos 4 jogos. Hoje o Vasco tem, nos últimos 9, ganhou 2. Já está com um aproveitamento ruim, que precisa começar a melhorar. Os erros continuam. O Saldívia fez no primeiro tempo, o que o Thiago Mendes fez no primeiro tempo. E o time ficou uma semana treinando, cansado. E aí o Renato morre com uma substituição ainda para fazer. Por que 3 atacantes, o time ganhando de 1-0? Campo molhado, jogo difícil. Em vez de botar o Marino, colocava o Hugo Moura ou o Lucas Freitas, ou o próprio Cuesta, como eu falei aqui. E o Marino também entra no final, escorregando toda hora. Será que ele não viu que aquela chuteira não era adequada para o campo, como estava? Mas é isso aí, galera. Um ótimo final de sábado aí para todos, um bom domingo. E o Vasco teve a façanha de ser o único time que perdeu para o Mirassol e não ganhou de nenhum dos 4 clubes que estão na zona do rebaixamento. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar. Saudações vascaínas.